Olá, boa noite, tudo bom? Vamos aqui para o nosso segundo encontro, do curso de Transações Imobiliárias, disciplina Organização, Negociação e Técnicas de Vendas. Então, mais uma vez, em nome do Grupo Prime, em nome da Rede CETEPS, eu agradeço a você que está conosco, você que deu a confiança de estar aqui buscando conhecimento. Então, o nosso compromisso com vocês é fazer a nossa melhor entrega, E essa fazer a nossa melhor entrega passa também por esses encontros. Então, que bom que quem está aqui presencialmente, quem está assistindo essa aula ao vivo e quem também vai assistir essa aula gravada. A gente sabe que a dinâmica do nosso dia a dia é tão corrido e cada um tem que se adaptar. Então, vamos lá. Ontem nós tivemos aí 1h30 de encontro. A gente vai fazer uns 5 minutos iniciais para fazer uma reconexão. A gente vai continuar na parte de hoje, E lembrando que amanhã nós temos a nossa avaliação. E lembrando que quem vier fazer a avaliação presencial está marcado a partir das 19 horas. Eu tenho o hábito de chegar um pouquinho mais cedo. Então, a minha ideia é a partir das 18h30, quem estiver aqui, a gente já vai começando, até porque é uma turma muito grande, então enche a sala, fica o espaço pequeno. Então, quem chega cedo termina, mas meu horário fica até às 20h30, 21 horas, se for preciso. Tá bom? Combinado? Espero que nós tenhamos mais um momento de troca de experiência, um momento agradável, E eu sei que ontem nós conversamos a questão dos 20 minutos investir na qualificação. Eu sei que todo mundo conseguiu já fazer os seus 20 minutos. Aquele que não fez, a gente sabe que não é fácil. Mas o recado é persistência. É eu parar para pensar o que eu posso fazer para melhorar o meu dia a dia, melhorar o meu desempenho, porque senão a gente passa tanto tempo. E às vezes 1h, 1h30 do nosso tempo a gente passa em redes sociais, vendo coisas que não nos trazem retorno. Quando essa 1h, faça a experiência. Viu, Pedro? De tirar meia hora aí, Bruno, Roberto, Fernando. Falta 2 nomes que eu estou lembrando aqui. Minha memória é muito boa, viu? Vamos lá. Então nós começamos a nossa aula de ontem, com essas 4 imagens. Eu vou reconectar. Porque no processo de negociação, no processo de vendas, nós não podemos querer medir força com o cliente. Por quê? O poder de decisão de comprar é do nosso cliente. Nós temos a nossa consultoria, temos o nosso produto, o nosso imóvel para alugar, para vender, O que nós queremos fazer. Mas quem tem o poder de comprar, quem tem o recurso financeiro é o cliente. Eu não posso querer entrar no processo de negociação, processo de venda, medir força com o meu cliente. Eu preciso, muito pelo contrário, eu preciso estar ao lado dele, como um consultor. A venda é consequência do bom serviço de assessoria ou de consultoria que eu faço para o meu cliente. Lembra que nós conversamos ontem que 15% das vendas que nós vamos fazer no futuro, ela vai começar agora, Vai começar do bom atendimento, da boa atenção que eu dispenso para o meu cliente. Mesmo que seja aqueles 5 minutos que eu paro para dar atenção e mostro para ele que ele é exclusivo na minha vida. Naquele momento eu esqueço o celular, Eu não posso querer me comportar num processo de negociação, num processo de vendas, como aqueles vendedores de loja popular que atende 5, 10 pessoas ao mesmo tempo. Isso é ruim. Mesmo eu sabendo que 60% dos negócios imobiliários hoje começam no meio digital e as pesquisas apontam que até 2030, 2035, mais de 90% dos negócios vão começar no meio digital. Por quê? Porque o brasileiro é um dos povos que passa no mínimo 9 horas e 30 minutos conectados. Mas por trás disso tem pessoas. E pessoas querem se relacionar com pessoas. Pessoas querem esse olhar, esse bom atendimento. Então, eu passo por isso. Eu estar junto com o meu cliente, eu usar as oportunidades do meio digital. Eu sei que não dá também para deixar de coexistir, o marketing tradicional. A venda tradicional existia até 5 anos atrás com muita força. Usando e-mail, carro de som. A gente sabe que carro de som ainda, dependendo do produto, dependendo do cliente que eu quero me comunicar, o carro de som tem uma força poderosa. O rádio, a televisão, o jornal, o próprio panfleto.
Tem pessoas que você vai conversar com ela, vai passar todas as experiências, todas as informações, os atributos do seu imóvel, mas ela vai querer um papel, porque é normal do ser humano. Nós precisamos ter um papel para nós fazer as nossas conexões. Então, eu não posso querer medir força com o meu cliente, eu preciso usar a estrutura do meio digital. Agora, menos é mais. No processo de vendas, quando eu vou comunicar com o meu cliente, eu tenho que ser como essa criança, né? Usando um telefone simples. Eu preciso me comunicar, ser claro e objetivo. Porque nós estamos vivendo um processo de transição que nós, seres humanos, estamos perdendo um pouco a capacidade de armazenar informações falado. Então, se eu começo a falar do meu produto e começo a falar que o meu produto tem 4 ou 5 atributos, o meu cliente, ele com certeza, ele não vai gravar. Eu tenho que ser claro e objetivo. Estou fazendo essas conexões para retomar o nosso assunto de ontem, a gente já vai começar no assunto de hoje. E principalmente não deixar o cliente com dúvidas. Por isso que às vezes aqui em sala de aula eu uso esse método. Eu falo, né? O slide é minha reserva, eu vou falando, volto, procuro. Tá claro para vocês? Porque é normal. Às vezes a gente conhece tão bem o produto, né? E eu começo a usar tantos termos técnicos que eu esqueço que o meu cliente, aquilo para ele é novidade. Aquilo para ele não vai soar bem e não vai ficar conectado no cérebro. Então eu não posso também deixar o meu cliente. E é ruim quando a gente vai comprar alguma mercadoria, comprar algum produto, né? E a pessoa começa a usar tantos termos que você às vezes você não sabe e às vezes a gente fica inibido em procurar e tirar dúvida. Então aí eu posso, nesse momento, estar perdendo o meu cliente. Lembrando, nós conversamos ontem, o cliente do meio digital, ele demora em média até 9 meses para decidir a compra de um imóvel. Os 3, 4 primeiros meses, ele passa meio oculto, deixando um rastro no meio digital. Então, quando ele vem me procurar, ou pedir informação nas minhas redes digitais, ou pedir informação pelo WhatsApp, ou fazer uma abordagem pessoal, no mínimo 70% da decisão de compra para ele já faz sentido. Eu não posso perder e deixar o meu cliente em dúvida nesse momento. E falamos ontem também que todo o processo de negociação, processo de vendas, ele é muito simples. Não adianta eu querer vir aqui complicar para vocês, né? Querer inventar. A gente sabe que tem inúmeras teorias, mas o básico faz parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque eu tenho clientes que vai comprar um imóvel de 5 milhões, vai comprar uma fazenda de 10 milhões lá em Dom Aquino, mas eu tenho o mesmo cliente que vai vir comprar um imóvel e iniciar um apartamento de 2 quartos, né? Preço popular que custa 220 mil reais. Mas 220 mil reais é dinheiro, gente. Eu não posso querer tratar diferente os meus clientes. Falamos muito sobre ontem sobre isso. Eu não posso já, de antemão, criar uma barreira, um preconceito em relação ao meu cliente. Então, vendas, todo cliente que cai na minha expectativa, na minha carteira de clientes, é um cliente potencial. Eu não posso criar preconceito dizendo, esse cliente vai vender, esse não vai. As pesquisas apontam e a experiência aponta isso. Então, a gente precisa falar muito isso, porque às vezes a gente começa, tanto no dia a dia, daqui 1 ano, 2 anos, né? Eu já estou vendendo aí, faturando 50 mil reais por mês, e eu começo a achar, agora vai melhorar, a Dalila chegou, né? Tá sentindo a falta dela, seja bem-vinda. E eu começo a achar que Deus é 10 e eu sou 1000. Aí eu começo, né, a ter um pouco de soberba e perder aquelas coisas básicas aonde eu faço a minha autoavaliação. Será que eu compraria esse imóvel que eu estou querendo vender? Não precisa ter esse olhar, né? Será que esse imóvel que eu estou falando de tantos atributos que ele tem para o meu cliente, se eu tivesse condições eu compraria isso para mim? Ele precisa então, basicamente o bom vendedor ele precisa saber o que ele quer fazer. O que eu quero fazer? Quero vender, quero prestar consultoria, né? Quero conquistar meu cliente, quero criar uma carteira de bons relacionamentos. Então eu sei o que eu quero. Agora, eu preciso saber como que eu vou fazer. Como é que eu vou abordar o meu cliente?
Como é que eu vou estudar quais são os atributos que o meu produto tem, que o meu imóvel tem, que minha sala comercial tem, né? Ou será que eu estudei que esse meu imóvel, quais são os aparatos comunitários onde esse meu imóvel está, por exemplo, na hora de vender o imóvel? Eu sei dizer para o meu cliente, olha, essa região é a região que mais está expandindo, ou nessa região você tem praças, você tem parque para fazer caminhada, esses parques têm pista de caminhada, mas também tem um espaço pet para você levar seu animal. Você está a 5 minutos de duas creches, ou de 2 escolas, ou perto de principais postos de saúde. Ou você, a 2 minutos de caminhada, você vai ao mercado de volta. Ou seja, eu estou indo além da simples oferta do meu produto para o meu cliente. Eu estou mostrando para ele que eu estou preocupado em que eles tenham um bem-estar. E esse bem-estar passa aquilo que a gente vem conversando desde ontem. Eu conhecer, estar preparado. Então, preparação é tudo. Às vezes eu levo aí 5, 10, 15 minutos para atender um cliente numa fase inicial, mas se eu não me preparei meia hora, 1 hora antes, estudando, lendo, revisando, né? Aquilo que a gente estava conversando. Eu posso levar 30 anos para construir uma imagem profissional e em 30 segundos, uma frase mal colocada, né? Uma piada de quinta série fora de contexto, ou uma curtida ou uma postagem que eu faço numa rede social, isso leva toda a minha expectativa por ralo. O meio digital também proporciona isso. O meio digital ele traz facilidade, mas o meio digital ele nos expõe. E o cliente, quando ele vem comprar conosco, ele já rastreou as nossas informações. Ele sabe da nossa vida, sabe acompanhar o que a gente tem de ofertar. Por isso que é importante a gente saber o que fazer, saber como fazer agora. Eu preciso querer fazer. Quando eu falo esse querer fazer, às vezes a gente é atendido por algumas pessoas que sabem o que fazer, sabe como fazer, mas ele não tem, ou ele não está se sentindo bem. Então ele faz, né, popularmente o que nós dizemos, ele faz meia boca. E é ruim quando você percebe que a pessoa está te atendendo por querer atender. Então não esqueça, toda venda é uma venda única e todo dia é um dia desafiador. Se fosse fácil, vocês não estariam aqui buscando qualificação e não estariam se dispondo, né, a investir os 20 minutos no aprimoramento diário de vocês. Reconectamos também, né, que apesar de todos os processos e todos os gráficos de diagnóstico de vendas nada mais é eu tenho um vendedor, eu tenho uma empresa, eu tenho uma imobiliária e tenho um bem, um serviço, um imóvel para vender, para alugar. Eu comunico isso. Do outro lado eu tenho o meu cliente que tem uma dor e quem tem uma dor ele tem necessidade de ser sanada. Ele pede informação agora. Ele tem o diferencial, ele tem o dinheiro. Quem tem dinheiro, e o cliente hoje do meio digital, esse processo de pós-pandemia, lembrando, nós tivemos 3 grandes pandemias em 2020. Uma pandemia educacional, uma pandemia de saúde e uma pandemia financeira. Mas o lockdown levou as pessoas a mudar o perfil de compra. E esse cliente, quando ele vai nos procurar, ele já tem muita informação. Por isso que ele passa mais tempo no meio digital. Por isso que, assim, sempre eu preciso parar para pensar. Quem são os meus clientes? Né? Se eu conheço bem o meu produto, eu começo a diferenciar os meus clientes. Não que eu vou priorizar, estou dizendo assim, esse imóvel que eu tenho, que custa aí 250 mil reais, ou uma fazenda que custa 5 milhões, ele tem alguns clientes mais preferenciais. Mas não quer dizer que eu vou deixar de ofertar esse produto para todos que tiverem interesse. Mas assim, eu lembro e volto a dizer, né? Isso aqui está dentro daqueles 20% que eu gostaria que ficasse na memória de vocês. A todo momento eu preciso fazer essa autoconexão, essa autoavaliação. Quem é meu cliente mesmo? Ou será que eu estou dando o meu melhor para o meu cliente? Né? Porque o cliente, por mais que
alguns possam achar que seria uma redundância, ou, como popularmente dizendo, chover no molhado, mas o meu cliente é a pessoa mais importante de qualquer negócio. Se eu menosprezo o meu cliente, menosprezo o poder de decisão dele, ele não depende de nós. A decisão de compra hoje, com esse novo perfil desse novo cliente, depende muito mais dele. Porque ele tem acesso a todas as informações de imóvel. Ele tem acesso a simulador. Ele tem acesso a palestra, tem acesso a tutorial. Ele tem acesso a N informações que compara o meu desempenho, por exemplo, enquanto vendedor, ou compara o desempenho da minha imobiliária. Então, o serviço de consultoria que eu vou passar para ele é o que vai me diferenciar. Por que a pessoa vai deixar de comprar? Vai comprar o imóvel com o Roberto ou vai comprar com o Fernando? Ou vai comprar com a Dalila ou com o Pedro? Ou com o Bruno? Esqueci seu nome. Com o Eduardo. Desculpa, Eduardo. Obrigado. O professor também tem hora que demora um pouquinho fazer as reconexões de nomes. Mas, enfim. É parte do negócio. Né? Com ele eu não devo discutir. Por mais que quando eu vou atender alguma pessoa, cada um tem o seu perfil. Agora, o cliente pode estar alterado. Eu, enquanto vendedor, enquanto consultor imobiliário, eu respiro, conto 1, 2, 3, tomo água e vou. Eu não posso ser levado pelo turbilhão de emoções do vendedor, do comprador. Mesmo que eu acabei de discutir no trânsito, tive uma discussão com o meu gerente, com o meu supervisor, mas eu preciso manter a minha calma e a minha serenidade. Né? E sempre bom lembrar, quem paga o meu salário, quem paga os 50 mil de comissões que eu estou me planejando, né, dentro do planejamento estratégico de médio prazo, daqui a 2 anos eu quero estar faturando 50 mil de comissões, é o meu cliente. Então, assim, estou falando isso para vocês, eu tenho certeza que, para a grande maioria, a professora está dizendo coisa que eu já sei. Mas o que eu estou dizendo para ficar na memória de vocês, para daqui a 1 ano, 2 anos, a gente não deixar, né, a correria do dia a dia, às vezes o dia a dia é tão pesado, que a gente esquece de parar para fazer essa autoavaliação. Como é que eu estou atendendo? Como é que eu estou fazendo a minha entrega para o meu cliente? Né? Será que eu acredito no meu produto? Né? Será que eu não acredito no meu produto, mas sendo um produto ruim, eu estou fazendo isso apenas para sobreviver? Aquilo que eu comentei com vocês. Será que eu compraria esse imóvel que eu quero vender? Ou alugaria esse imóvel que eu quero vender? Então, assim, a gente precisa, em algum momento, parar para fazer uma análise ética. Né? Não adianta eu querer insistir num produto que eu sei que ele tem, por exemplo, uma série de vícios de construção. É o meu nome profissional que está em jogo. Eu posso até ficar momentaneamente trabalhando com aquele produto, com aquela imobiliária, mas eu sei que em médio prazo eu preciso sair. Porque a minha imagem, a minha credibilidade que está em jogo. Quando der algum problema com esse imóvel que eu vendi ou que eu aluguei, o cliente, a primeira coisa que ele vai colocar, fala, poxa vida, aquele vendedor foi sacana comigo, desculpa a expressão. Né? E é ruim. A gente precisa ter essa autoatenção, fazer essa autoanálise. Por quê? Às vezes o mundo digital ele está mudando, trazendo essa nova análise. Às vezes a gente percebe que a gente trabalha também com consultoria, no mínimo, em alguns lugares, 90% do vendedor não conhece bem o produto. Quando eu falo conhecer o produto, não é nem conhecer o manual técnico. O manual técnico é obrigação. Conhecer o produto é até para dizer, olha, o meu cliente, pelo que você está me dizendo, esses 2, 3 imóveis que eu tenho hoje, talvez não se encaixe inicialmente no seu perfil. Eu vou te apresentar, mas se você permitir,
amanhã eu tenho mais 2, 3 imóveis aí que eu vou pesquisar com a minha rede, com meus colegas aqui do imobiliário, eu te passo. Ou seja, você não está querendo forçar a venda para o cliente e você está mostrando para ele que você se preocupa com ele. Ou seja, preparação é tudo. E preparação é eu saber, por exemplo, né, de coisas que inicialmente não tem nada a ver com o meu produto. Mas, por exemplo, falamos ontem, será que eu estou investindo, acompanhando quais são as tendências de decoração, ou qual é a tendência da nova paleta de cores que foi lançada agora no Salão de Imóveis, lá em Milão, na Itália, que é o centro de referência de moda para o mercado imobiliário? Eu preciso saber. Ou será que eu tenho como argumentar com o meu cliente, dizer, olha, não, esse imóvel ele tem um valor um pouco mais agregado, porque ele tem um novo conceito de trazer aquela velha churrasqueira que era tradicionalmente conhecida nossa, que ficava no canto, agora não, agora esse imóvel ele tem um chamado espaço gourmet, onde eu trago toda a churrasqueira, o espaço de alimentação para o centro da minha cozinha, e é onde as pessoas têm um novo espaço de convivência. Então, como é que eu sei disso? Como é que eu tenho esses argumentos? É preparação. Eu estar ouvindo quem está na minha frente. E às vezes eu ouvir quem está na minha frente, eu estou acompanhando aqui o que o Eduardo está fazendo de diferente. Por que ele está conseguindo vender imóveis? Por que ele está conseguindo comunicar e eu não estou conseguindo? E aí entra a humildade nossa. Dizer, olha, Eduardo, me ajuda aí. Né? Se eu não tenho condições de investir num consultor, é bater na porta, é pedir. Por quê? O mercado imobiliário é atuação em rede. O mercado imobiliário é você atuar em parcerias. Lembra do que eu falei com vocês ontem do exemplo daquela fazenda? Você está aí desde janeiro querendo vender uma fazenda e todo mês você acha que vai vender e você não consegue vender. E acha que você vai ganhar aí 5% de comissão. É preferível eu dividir essa minha comissão com mais 2, 3 e vender. Ou seja, o dinheiro precisa circular. Por isso que é importante, né, eu ter esse contato com o meu cliente. E eu ter esse contato com o meu cliente, eu volto a dizer, eu não caí no roteiro da coisa fria, de mandar só um post para ele, ou de mandar uma mensagem de áudio de 2, 3 minutos no WhatsApp que ninguém tem paciência para ouvir. Pessoal, menos é mais. É eu mandar uma mensagem de texto ou mandar uma mensagem de áudio de 20 segundos para ele, mas dizendo assim, olha, amigo, você me procurou, aqui é Carlos, eu estou com um imóvel assim, eu vou te mandar, né? Eu tenho quase convicção que esse imóvel tem muito a ver com o seu perfil. Podemos conversar depois? 20 segundos, a pessoa rapidinho ouviu ali, não precisou nem multiplicar por 2 a velocidade do áudio e pronto. Ou seja, você está focado naquele cliente. Você deu uma atenção hoje quase como se fosse uma visita. Volto a dizer, por mais que a frieza do meio digital está levando as pessoas a cada vez mais investir em compra via rede social, nada pode afastar a gente de lembrar que por trás disso tem pessoas. E pessoas gostam de contato, gostam de ser bem atendido, gostam de ser pelo menos 30 segundos que eu mandar uma atenção especial, eu já mostrei para aquele meu cliente, né, que eu tenho um diferente, eu tenho uma intenção especial com ele. E focar em produtividade, né? Se eu sei, por exemplo, que as estatísticas apontam, como nós vimos ontem lá no funil de vendas, de cada 100 pessoas que eu atraio como visitante no meu funil de vendas, se eu conseguir converter de 100, converter 3, bacana, a minha taxa de conversão está sendo excelente. Então, se eu sei que a cada 100 eu consigo vender para 2 ou 3, qual que é a lógica cartesiana aí? É eu aumentar de 100 para 1.000. Esse aumento de 100 para 1.000, estou aumentando a chance 10 vezes de aumentar as minhas vendas. Então, assim, isso que é produtividade. Eu também, agora,
Para que eu consiga melhorar a minha produtividade, eu preciso me planejar. Preciso fazer meu plano de marketing, meu plano de vendas. O que eu vou fazer semana que vem? Nós estamos começando um mês novo. Eu preciso começar esse mês já com o meu planejamento pronto. Se eu não tiver uma ferramenta bacana, lá quem fez, já fizeram marketing? Não, né? Acho que ainda não, né? Quando na disciplina de marketing, a gente traz uma ferramenta simples, que é todo mundo conhece o 5W2H. É uma folha única, você faz todo o planejamento. Se você não quiser, não tem problema, usa uma folha qualquer, anota, né? Agora, eu preciso me planejar, porque senão eu vou começar o mês e eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei qual é a minha meta de vendas para esse mês. Pessoal, faz sentido? Né? Eu sei que a Dalila está querendo falar, daqui a pouco ela começa a falar, ela provoca os colegas. Né? Ou seja, se eu uso as ferramentas, né, digitais a meu favor, eu abro o meu potencial de vendas, abro o meu funil de vendas e eu tenho um produto que está aí 7 dias, 24 horas do dia e disponível para todo mundo. Então, só por isso já justifica, né? E a gente sabe que ainda há alguma certa resistência de uma parcela pequena de profissionais do mercado imobiliário em entrar no meio digital. Agora, se eu vou entrar no meio digital, eu também não posso entrar de qualquer jeito. Eu tenho que ter um mínimo de estrutura, né? Eu não posso fazer uma postagem, fazer um vídeo aí de 40 segundos do imóvel de qualquer jeito. Preciso ter esse cuidado também. Então, se eu não sei, eu vou buscar conhecimento aonde? Vou ver um tutorial do YouTube. Vou ver alguém, vou chamar os universitários. Vou pedir para o meu filho, meu sobrinho, ou aqui, olha, Pedro, eu estou vendo seu Instagram aqui, você está fazendo um vídeo bacana. Você não quer me ajudar? Olha, Pedro, eu não tenho condição de te pagar. Aí, ó. Fernando aqui é produtor de vídeo, ó. Quem precisar, conversa com ele, ele faz um preço bacana. Sim, ué. Ensina também, entendeu? É isso que faz o nosso crescimento profissional, né? É isso que faz a diferença. Eu não posso, né, levar em consideração aqui, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo. Não, essa síndrome de Gabriela, para quem conhece essa historinha popular aí, né? Eu era assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso não dá mais para se manter nesse mundo que está em constante mutação, né? Nesse mundo onde eu tenho, por exemplo, todo mês eu tenho pesquisas que apontam a tendência de consumo. E aí, se eu trabalho no imobiliário ou eu não tenho condição de contratar uma pesquisa, não é motivo para eu investir. Eu tenho, por exemplo, pesquisas do próprio Conselho de Corretor de Imóvel. Tenho pesquisa do Secov, que é o Sindicato das Empresas Imobiliárias, que eu disse para vocês. E não é propaganda, eu estou dizendo que são coisas que a gente conhece bacana, aí ligado à Federação do Comércio, e tem pesquisas com N referências sobre tendências, por exemplo, de consumo. Sobre qual é o novo perfil desse meu consumidor. A internet está cheia disso. Eu preciso sair do meu comodismo, desculpa a expressão bem popular, mas assim, me mover. E esse me mover, eu sempre achar que amanhã vai ser melhor. Agora, o meu melhor eu só consigo se eu saber o que está acontecendo, né? Se eu ser persistente. Agora, ser persistente, eu não posso querer ser persistente usando as mesmas técnicas, as mesmas ferramentas que eu vinha usando há 1 ano, 2 anos atrás, né? Depois que eu tiver muito tempo formado, e eu perceber que o meu resultado não está sendo tão exitoso. Ou seja, mesmo a persistência me leva a me adaptar. Se eu sei que o mundo está em constante transformação, e aí o cliente do mercado imobiliário é um cliente que mais está mudando de 2020 para cá, né? Porque é um cliente que está cada vez mais informado, é um cliente que
vive mais em redes sociais, ou seja, a opinião da rede é muito importante. É um cliente empoderado no sentido de saber que ele tem um poder muito forte na hora de decidir a compra. Eu preciso também estar acompanhando esse meu cliente. E acompanhar esse meu cliente, tem hora que o slide não acompanha o raciocínio da gente, né? É nunca querer comemorar um pedido. Ou seja, a experiência diz que a venda só é venda depois que eu assinei o contrato e depois que entrou a minha comissão. Porque senão eu acabo me acomodando. Senão eu acabo de não dar uma atenção naquele meu cliente no pós-venda, antes dele efetivar a primeira parcela, e ele vai dizer, olha, eu vou desistir. Não é isso que eu quero, né? Ou eu achei uma oferta melhor. Isso pode acontecer? Pode. Infelizmente, acontece. Mas se eu venho acompanhando esse meu cliente junto, né, na experiência dele de comprar, e eu conseguir manter um bom relacionamento com ele, ele vai pensar no mínimo 2 vezes antes de desistir dessa venda. Por quê? Porque eu dei todas as condições, né, para que ele decida e ele se sinta com a melhor experiência da vida dele em alugar esse imóvel comigo, ou em comprar esse terreno comigo, ou em comprar essa fazenda, em comprar essa casa, em comprar essa sala comercial. Volto a dizer, venda é consultoria, venda é relacionamento, né? E venda é eu, né? Comentei com vocês ontem, por exemplo, a gente tem no mínimo aí 10, cada um de nós, as pesquisas apontam que cada um de nós está no mínimo em 10 grupos do WhatsApp. Então será que eu já falei com essas pessoas que eu estou aqui buscando qualificação, se ele precisar de alguém que seja consultor no mercado, ele pode contar comigo? Será que quando eu vou, né, fazer uma captação de um imóvel, ou quando eu vou levar um cliente para visitar um imóvel, eu paro para dar atenção, pelo menos 1 minuto, para conversar com o zelador daquele prédio, aquele porteiro, para dizer, olha, né, eu sou consultor de venda, consultor imobiliário. Eu vou deixar comigo, com você, o meu contato, né? Toma essa caneta aqui para você, ao que você precisar fazer uma anotação, você vai lembrar de mim. Isso aqui é, sei lá, se você mandar fazer em grande estoque, é 80 centavos, 40 centavos. Aí você fez a diferença, né? Você marcou a vida da pessoa. Ou seja, eu estou partindo do pressuposto que todo mundo vai vender. E esse todo mundo vai vender é as indicações que as pessoas vão fazer. Né? Ou seja, os 15% das vendas futuras que eu vou fazer, também para vocês que estão chegando agora no mercado imobiliário, quando eu construir uma carteira de clientes já um pouco mais avançada, vocês vão perceber que no mínimo 15% e 20% virão de indicações. Virão desse bom relacionamento que eu tive. Virão dessa atenção que eu fiz com o meu cliente. Ou virá daquela simples caneta que eu deixei com o porteiro, com o zelador de um condomínio, por exemplo, que eu percebo que tem um grande potencial, eu estou fazendo a minha prospecção. Ou seja, eu estou criando uma cultura de vendas, mas aliada ao meu nome. Eu estou mostrando para as pessoas, né, que antes de eu querer vender, eu estou criando relacionamentos. Agora, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Agora, vocês não são todo mundo. Vocês, só pelo fato de vocês terem saído um pouco já da média e vir buscar qualificação, vir buscar o investimento, é porque vocês sabem que só ano passado em Cuiabá foram gerados 4 bilhões e 600 milhões de reais de negócios, de negócios envolvendo o setor imobiliário. Esse ano, o primeiro trimestre, e eu mostrei para vocês ontem a pesquisa com base no ITBI, a FEComércio acompanha esses dados com base, por exemplo, no ITBI, citando só Cuiabá. Só o primeiro trimestre
foram 1 bilhão e 200 milhões de reais de vendas do segmento imobiliário. Isso porque nós estamos com uma taxa Selic de 15%. Nós estamos com uma taxa Selic que deve chegar até fevereiro do ano que vem aos 15%. Imagine quando essa taxa Selic cair para 7,9%, que os economistas apontam que é o ideal. Eu vou, né? A tendência é, se você seguir a mesma lógica aritmética, é dobrar o número de vendas. Então, só por isso já demonstra o nicho de mercado que vocês têm. Agora, volto a dizer, o nicho de mercado eu só consigo conquistá-lo com preparação. E preparação é isso, né? É ler, é estudar, é estar ouvindo, é estar acompanhando, é estar vendo o que estão fazendo de diferente, é estar questionando, estar conversando, né? Está sendo um pouco mais ousado. Porque às vezes aí eu vim do mundo um pouco mais digital, mais analógico, eu tenho dificuldade de entrar no meio digital e eu tenho uma dificuldade, professor, de comunicar com as pessoas. Olha, meu amigo, minha amiga, vai à luta, vai estudar, vai fazer um curso de comunicação, vai perder a inibição, vai para frente do espelho ali e começa a vender para você mesmo, é isso. Né? Aquela história de que o bom vendedor já nasce pronto, os especialistas já apontaram que essa é uma coisa que já não existe mais. Ou seja, a diferença entre uma pessoa bem-sucedida, né, e outras que às vezes se esforçam, mas não tem tanto sucesso, às vezes não é falta de força, falta de conhecimento, mas sim de vontade. Aquilo que eu mostrei lá, eu sei o que fazer, sei como fazer, mas às vezes, né, eu não quero fazer. Então você só tem uma opção. Ou você toma coragem de fazer, ou você diz, olha, esse mercado não é para mim. Agora, esse mercado não é para mim, eu vou deixar de pegar 0,0 alguma coisa de comissão desses 1 bilhão e 200 milhões de negócios que gerou só em Cuiabá no primeiro trimestre desse ano. Né? É a lógica. É isso que faz vocês estarem aqui. E o mundo do negócio está cada vez mais migrando para o que se chama de mundo web, ou famoso, né, e-commerce. Agora, lembrando que os estudiosos apontam até 2030, 2035, 90% dos negócios imobiliários irão começar na internet. Mas eu sempre vou ter 10% de pessoas que vão continuar comprando no meio tradicional. Mas a pessoa que começa a comprar no meio digital, em algum momento ele vai ter contato comigo. Agora, eu também não posso desprezar, né, essa ferramenta fantástica. Se a gente for analisar de quando o mundo é mundo, né, as duas grandes revoluções que nós tivemos a Revolução Industrial, que começou lá na Inglaterra, em 1850, onde as máquinas de vapor aceleraram o processo industrial. Os economistas apontam que é a primeira grande revolução do mundo moderno. E tivemos a revolução agora, né, de 1970, 75, que a internet chegou aqui no Brasil. Mas principalmente dos anos 2000, que a internet se popularizou. Né? Os telefones ficaram acessíveis e nós tivemos praticamente uma multiplicação por 10. Hoje, 97% dos brasileiros, dos 215 milhões de brasileiros que somos, 97% está conectado no meio digital. Esses 97, que dá aí quase 200 milhões, então dá 200 milhões de brasileiros, passam em média 9 horas e meia diariamente conectados usando rede digital. Então, se eu sei dessas informações, isso é informação que saiu agora, a pesquisa de 2024, foi publicada em fevereiro deste ano, é a última pesquisa mais atual. Então eu preciso entrar nesse meio. Não dá para eu achar que, né, está todo mundo indo para cá e eu falo, não, eu vou remar contra a maré. Você pode até remar, mas a sua chance de êxito, você vai ter um pouco mais de dificuldade.
Por exemplo, até o segmento do agronegócio. A maioria das vendas hoje é tudo meio digital. A maioria das vendas hoje está usando, as grandes imobiliárias, os grandes corretores estão usando, por exemplo, metaverso, está usando, né, divulgar georreferenciamento, usando vídeos feitos por drone. Ou seja, eu preciso usar essa tecnologia. E eu volto a dizer, eu sempre vou e paro. O que o meu cliente espera de você? O que esse cliente está com esse novo perfil, o que ele espera? Né? E será que eu sei o que ele espera? E será que eu estou conseguindo acompanhar essa nova tendência? Não precisa responder. Mas o que eu gostaria é que isso ficasse, essa interrogação ficasse um pouco incomodando. Né? Incomodando no bom sentido. Porque a gente precisa estar sempre fazendo essas análises. E quando eu paro para pensar o que o cliente espera de mim, né, eu preciso sempre, e eu volto a dizer, eu não me canso de trazer as expressões um pouco mais simples do nosso dia a dia. Né? Eu, como vendedor, como consultor de vendas, eu tenho 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Ou seja, prometer menos para o meu cliente. Agora, entregar mais para ele. É tão bom quando você surpreende alguém, né? Você promete aqui e você entrega, fala, poxa vida, aquele corretor, aquele consultor me surpreendeu. Aquele professor, eu não esperava nada dele, mas ele trouxe algumas coisas que me mexeu. É isso que faz a diferença. Né? Ou seja, prometer menos e fazer mais. Né? E o cliente ele só vai encantar, e a gente... Encantar no bom sentido, de encantar mesmo, de criar um bom relacionamento. Né? Se ele perceber que a entrega que eu fiz para ele, de todo o processo de consultoria imobiliário, foi além do que ele esperava. E esse além do que ele esperava, né, é que ele sempre vai exigir o que eu prometo. Agora, eu só consigo prometer aquilo que eu consigo cumprir. Eu falei com vocês ontem que prometer e não cumprir é pior do que mentir. É eu abusar da confiança de alguém. Mas se eu dei o meu melhor, prometi, mas na hora que eu vendi o imóvel, eu, por exemplo, no meu pós-vendas, ofereci para o meu cliente, olha, esse condomínio, você vai precisar de alguém que vai fazer a montagem do imóvel, dos móveis. Você vai precisar de uma faxineira para te ajudar. Você tem alguém? Se você não tiver, eu tenho alguém para te indicar. Pronto. Aí é relacionamento do cliente com o prestador. Aí você está mostrando para ele que você não quer só vender. Ou daqui a 30 dias eu vendi um imóvel, eu sei que o meu cliente já mudou, né? Eu mando uma mensagem para ele aí, tudo bem? Né? Como é que você está se sentindo? Como é que está a sua experiência aí nesse imóvel novo? Está satisfeito? Se você estiver satisfeito, entra lá no meu Instagram, faz uma avaliação, me ajuda. Pronto. Eu não pedi nada demais. Eu prometi que ia entregar na média e eu surpreendi o meu cliente. Ou seja, eu tenho uma grande referência que eu posso usar em futuras negociações de vendas. Não é isso, Fernando? Uma satisfação do cliente. Oi? Uma satisfação do cliente. Satisfação do cliente. Nós que somos clientes, quando você é bem atendido, você fala bem. Agora, se você não é bem atendido, você fala também. E dizem que no meio digital, um cliente que ele fica satisfeito, ele consegue contagiar, em média, aí, 10, 15 pessoas. Agora, um cliente no meio digital, que ele não é bem atendido, ele consegue também falar mal de você para 50 pessoas. Ou seja, se ele entrar e fizer uma postagem dizendo, olha, eu vou divulgar um imóvel lá, ele ia falar, olha, tentei comprar do professor Carlos, mas ele me atendeu mal, ele não entregou, não sei o quê, não sei o quê. Acabou. Sua imagem profissional que você está levando aí 1 ano, 2 anos, 30 anos para construir, já está indo para a lata de lixo. Né? E entregar mais para o meu cliente, eu não esquecer das regrinhas básicas do bom atendimento.
né? Receber bem o cliente, facilitar todo o processo, ou seja, eu posso ter todo um processo burocrático na hora de financiar meu imóvel, por exemplo. Eu sei, por exemplo, que o banco que eu vou aprovar o financiamento, ele tem toda uma burocracia. Mas eu tenho que dizer para o meu cliente, olha, tem toda uma parte burocrática, mas eu vou cuidar disso. Agora, eu vou precisar desses e desses documentos. Estou trazendo responsabilidade para mim, né? Eu estou sempre conversando com o meu cliente e lembrando o nome dele. Por isso que, às vezes, a todo momento eu falo o nome de alguém. Porque, para mim, vocês são os meus clientes. Então, se eu, pelo menos, tomei o cuidado em 2 dias de contato de quem está aqui e saber o nome das pessoas, eu já mostrei para vocês que eu estou preocupado com vocês, né? Que eu não estou atendendo vocês de forma mecânica. E que eu estou querendo encantar, porque, volto a dizer, a primeira impressão sempre fica, né? E se eu consigo transmitir uma boa impressão de confiança, de credibilidade para as pessoas, é meio caminho andado para eu fazer um bom negócio. Mesmo que eu não venda agora nesse momento. Quando a pessoa quiser comprar, né, ele vai lembrar. E aí, voltando na questão da figura, eu sempre gosto de falar, mas deixar algumas figuras que, às vezes, palavras perdem, né, mas a figura fica mais fácil no meu subconsciente. E vendas é isso. Vendas é eu comunicar bem para o meu cliente, né? Eu perceber, ou seja, eu ouvir o que o meu cliente quer, quais são os sinais naquelas 2 minutos iniciais que eu estou conversando com ele, quais são os sinais que ele está apontando. Até usei ontem o exemplo da Dalila. A Dalila foi comprar um imóvel, né? E ela foi com o companheiro, foi junto para comprar, ou seja, quem está vendendo sabe que se a pessoa, né, trouxe uma pessoa feminina, e isso é pesquisa de comportamento. Quem decide, por exemplo, na grande maioria, a compra de um imóvel, a compra de um carro novo, ou seja, a compra de um valor agregado, é sempre a mulher. Não adianta a gente achar que não é, as pesquisas apontam. Eu preciso ter essa sensibilidade. Ou se eu estou atendendo alguém, a pessoa está com aquela expressão um pouco mais, né, fechada. Eu sei que alguma coisa não está legal. Eu preciso saber comunicar com essa pessoa, até para que a pessoa desarme, ofereça uma água, né, tem um café, convido para sentar. Está tudo bem, olha, como é que foi seu dia hoje? Ou seja, eu estou quebrando essa barreira inicial que é normal no ser humano. E estou comunicando com empatia e mantendo meu equilíbrio emocional. Eu preciso manter meu equilíbrio emocional. Eu não posso deixar que o turbilhão do dia a dia tire a minha paz. Eu posso até, inclusive, estar passando por um monte de dificuldade, mas o meu cliente, para ele, não interessa. Para o meu cliente, ele quer que eu dê o meu melhor e faça a minha melhor entrega. Porque senão eu esqueço do que faz um bom negociador, né? E negociar é isso. É eu ter sempre ética, e às vezes a gente não... Nós estamos no século XXI, e às vezes a gente não precisava estar falando de ética, né? Mas a ética é uma coisa ainda tão forte no nosso dia a dia, principalmente na profissão de vocês, né? E a gente percebe assim que, não que vocês não sejam éticos, mas assim, que a gente precisa estar todo momento lembrando disso, né? Será que eu estou sendo transparente, estou sendo ético com o meu cliente? Será que eu estou sendo criativo na hora de comunicar, ou eu me preparei para vir ofertar esse imóvel? Porque quem quer ser um bom negociador, se ele não tiver persistência, agora, sobretudo, não saber servir no bom sentido mesmo de, né, de agradar, de acolher, de ajudar o cliente a ter a melhor experiência na hora de decidir comprar um imóvel, ele não está preparado para vender. Ele não está preparado para ter sucesso no mercado. Agora, a gente sabe que tem dia que a gente não consegue manter 100% do nosso entusiasmo. Mas eu preciso ter esse cuidado. Eu preciso saber, né, que cada dia é um desafio. Eu sempre gosto de deixar alguns questionamentos, né? Ou seja,
Eu preciso identificar que meios que eu posso comunicar melhor com o meu cliente e pela experiência profissional, mesmo eu estando começando agora no mercado imobiliário, eu preciso ter no mínimo algumas informações, né, que sempre quando qualquer cliente vier conversar comigo, ele vai procurar. Então eu preciso estar preparado. Eu preciso ter isso já, de certa forma, já, né, respondido. Por quê? Se eu conheço bem o meu produto, se eu tenho uma comunicação eficiente, eu estou preparado. Se eu estou preparado, eu melhoro a minha qualidade da minha oferta. Se eu melhoro a qualidade da minha oferta, eu surpreendo o meu cliente, né? Meu cliente me avalia com uma régua média e eu entrego além daquilo que ele esperava. Bom, já falamos de técnica de venda de imóvel, a gente vai conversando e vender, lembrando que vender é uma relação de causa e efeito. Eu preciso causar uma boa impressão para o meu cliente, preciso causar um impacto na vida dele que ele vai saber que aquele imóvel vai trazer a melhor qualidade de vida para ele. Isso gerou um efeito positivo e isso me traz um resultado. E qual é o resultado? É relacionamento, mas principalmente venda. E principalmente comissão. Vocês vivem de comissão. Vocês vivem de retorno. Né? Vivem de estar sempre preparado, né? E voltando os 2 slides anteriores, só para a gente ficar muito claro. O que eu sei do cliente que me permite oferecer as vantagens e os benefícios? Mesmo eu conversando 1 minuto com o meu cliente, eu já preciso saber, por exemplo, qual é o nome dele. Aí como que é mesmo o seu nome? Você já falei com vocês, eu sempre, aonde eu vou, eu carrego um papelzinho. Verdade, isso aqui é da reunião de hoje, eu fui anotando as coisas, é mania. Por quê? Eu anoto o nome da pessoa. Anotei o nome. A pessoa está dizendo que ele quer um imóvel com tais e tais características. Eu já estou conversando com ele aqui, já faço um, né? Ele quer, ou seja, em uma rápida conversa, eu já preparei 5 informações que o meu cliente quer. Em cima disso, eu consigo ofertar melhor condição de negociação com ele. Né? Ou seja, eu preciso criar mentalmente essas 5 perguntas. O cliente está conversando comigo, ele falou, mas assim, o que eu poderia... Olha, você falou que você quer um imóvel assim, você pode explicar um pouquinho melhor? Né? Você explicou, mas eu não entendi bem. Ou seja, eu estou dando tempo para o meu cérebro se reconectar, devolvo a pergunta de forma inteligente para o meu cliente, e ele vai começar um diálogo comigo, eu vou começar a criar informações dele. Né? Ou seja, eu estou preparado, inclusive, também para os não do cliente. Né? Meu cliente, está caro. Eu preciso saber quais são os benefícios que esse meu produto tem. Não era isso que eu queria. Mas então talvez eu não consegui entender bem, né? Que tipo de imóvel que realmente você precisa. Não gostei dessa cor. Não, mas tudo bem, essa cor a gente pode negociar com o proprietário, se você realmente tiver interesse em comprar, a gente muda essa cor. Pronto. Ou seja, eu estou preparado para argumentar com o meu cliente. Né? Eu não estou deixando de contrapor com ele. Eu não estou deixando que o não dele derrube toda a minha estratégia de vendas. Porque senão eu acabo, né, achando que, volto a dizer aquela expressão bem popular, que Deus é 10 e eu sou 1000, e aí eu começo a agir com arrogância, e eu começo a não ter foco naquilo que eu faço. Olha aquele vendedor que está atendendo 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, então não atende ninguém. A gente não pode deixar que isso atrapalhe, né, o desempenho profissional de vocês. E como é que funciona uma boa apresentação? É basicamente 3 coisas no processo de venda, no processo de negociação, no processo de estruturar relacionamento com o cliente. Eu preciso criar paixão, e criar paixão eu mostrar para o meu cliente que eu sei, que eu estou dando o melhor atendimento para ele. Por quê? Se eu mostro para ele essa paixão por aquilo que eu faço, em comunicar, em mostrar os atributos do imóvel,
eu conseguia captar a atenção dele, eu atraía a atenção. E se eu atrair a atenção, isso leva a uma ação, que o cliente começa a perceber que aquilo que eu estou ofertando para ele faz sentido. Aí eu deixo essa pergunta para vocês. Será que vocês têm paixão naquilo que você está fazendo? Precisa parar para pensar. Né? Será que eu estou aqui porque eu quero? Né? Isso faz sentido na minha vida? É o que eu comentei com vocês ontem. Eu já estou aqui na escola desde 2020. Mas cada módulo que eu venho, cada disciplina que venho, eu estruturo meus slides, eu acordo um pouquinho mais, eu gosto de acordar de madrugada, estudo, pesquiso, vejo o que está acontecendo de diferente, e eu não sou vendedor, não atuo diretamente no mercado de mulher, mas eu, enquanto professor, enquanto administrador, enquanto contabilista, eu preciso estar antenado no que está acontecendo. Aí eu consumo muita pesquisa, consumo muita informação. Por quê? Eu quero passar uma paixão, e se eu consigo trazer dados relevantes para vocês, eu atraio a atenção de vocês. Faz sentido para vocês que esse seu nome? Seu nome? Paula. Paula. Obrigado, Paula. Né? Ou seja, eu estou conversando com o meu cliente num processo de vendas, comecei a estabelecer um processo de negociação. Então eu expliquei para ele sobre o meu imóvel, falei de alguns atributos, passei a mensagem e eu procuro para ele. Você entendeu aquilo que eu falei? Porque senão, né, a gente vai cair nesse estudo que tem aqui. E se eu começar em qualquer processo, somente nesse perfil desse novo consumidor, eu usar mais do que 3 ou 4 argumentos, o que eu falar além disso, a pessoa não vai mais lembrar. Esse é um dos males do mundo digital. A gente vai perdendo um pouco a capacidade de neural de guardar as informações. Eu preciso... Por isso que eu uso essa técnica. Eu vou falando, deixo os slides, lá na frente eu mostro o slide, depois eu vou e volto. Ou seja, eu quero deixar no mínimo 20% da mensagem da disciplina de organização, negociação e vendas. Se 20% ficar na memória de vocês, os outros 80%, vocês vão correr atrás, vão consultar slide, vão pesquisar. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio no processo de vendas. Né? Ou seja, que mensagem que eu estou passando? E a mensagem que eu estou passando, ela passa por postura, por olhar, né? Por saber comunicar. É o que nós chamamos de estrutura de venda, estrutura comportamental de vendas. E aí, se eu sei, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade um pouquinho mais de comunicar, eu vou buscar desenvolver essa minha habilidade, essa minha competência, né? Ou essa minha atitude comportamental. Todos nós temos capacidade de aprender. Todos nós temos, né, estar preparado para atender, independente do perfil do cliente. Né? Já falamos sobre isso, só para lembrar que cada um de nós tem um perfil diferente. E esse perfil diferente, eu preciso entender e aprender, em 1 minuto de conversa, captar perfis. Agora, nesse captar perfil, eu não posso criar um preconceito. Né? E às vezes eu crio um preconceito, e o preconceito ele rotula uma imagem até negativa de alguma pessoa, e eu estou perdendo uma grande chance de vender. Estou perdendo uma grande chance de prestar serviços de consultor imobiliário. Ou mesmo que eu não venda, estou perdendo uma grande chance de atender bem alguém, e amanhã ou depois, essa pessoa lembrar de mim. Né? Essa pessoa lembrar que eu fiz a melhor oferta. Só para finalizar, a gente está acabando, mas 15 minutos, eu peço um pouquinho da audiência de vocês. Mas, resumidamente, tudo que a gente vem falando, processo de venda, ele é planejamento, ou seja, preparação é tudo. Né? Eu prospecto, mantenho contato com o meu cliente, eu começo a negociar, entro na etapa de fechamento e o meu pós-venda, ele é muito mais importante. Pois não, Pedro? Questão de horário
Olha, o cliente que vai dizer o horário. Por exemplo, divulgar em redes digitais. Esse horário agora é um dos melhores horários que tem. Comecinho da noite, 19 horas, você faz a postagem, o cliente chegou em casa, esqueceu aquele dia a dia dificultoso, ele relaxou, ele vai buscar informação. Então esse é o horário. Se o cliente te mandar uma mensagem nesse horário, se você puder responder, ou seja, você está dando retorno àquilo que ele te provocou. Se você não puder responder, normalmente você diz, olha, recebi sua mensagem, eu estou com dificuldade agora, eu vou te retornar amanhã cedo. Qual o melhor horário? Então o meio digital, ele não tem muita questão de horário. Por exemplo, agora, eu não posso, por exemplo, querer, aquele cliente que eu ainda não tenho um relacionamento, que não me pediu informação, querer mandar informação 10 horas da noite, a não ser que ele tenha me franqueado essa liberdade. Agora o inverso acontece. O meu cliente do mercado imobiliário, ele tem tempo só domingo. E domingo ele manda uma mensagem para mim. Eu não vou responder? Vou. Se eu quero atendê-lo bem, eu vou dar pelo menos uma satisfação a eles. Olha, estou num compromisso, né? Eu recebi sua mensagem, o imóvel é assim, assim. Você respondeu para ele. Podemos continuar na segunda-feira? Ou amanhã de manhã? Para você deu uma satisfação. Por quê? Foi aquele momento que ele teve a impulso, de procurar informação do imóvel. Se a Paula, né, no domingo à tarde, foi o horário que sobrou para ela, para fazer pesquisa de imóvel, e ela vai mandar uma mensagem para o Eduardo, era aquele horário que ela manifestou. Aquele horário que ela se colocou à disposição. A gente precisa ter muito esse cuidado agora, assim, ter muito cuidado também de não invadir a privacidade do cliente. Então não tem uma receita pronta. O bom senso, né, sempre diz que a venda do mercado imobiliário ele não segue muito os horários tradicionais. Se eu quero ser vendedor, eu tenho que estar disponível a todo tempo. Tá? Eu espero ter respondido sua pergunta. Sim, claro. Sim, sim. Uhum. Isso mesmo. Né? Mas assim, se ele me mandou a mensagem, porque a pior coisa que tem é um cliente te mandar uma mensagem e você entrar, visualizou a mensagem e não respondeu. Assim, para o cliente, dá a impressão, poxa vida, ele não teve o interesse em me atender. Eu escuto muitas pessoas falando, eu conheço muitos vendedores, inclusive assim, toda hora mudando, a pessoa nem responde. Ela não respondeu porque ela não. Sim. Sim. Ontem nós conversamos um pouquinho sobre isso, Paulo, e obrigado pela dica, né, de que se eu ter uma rede de contatos de relacionamento, eu preciso ter cuidado de, no máximo, uma postagem a cada 10 dias, mandar no WhatsApp da pessoa. Porque se você começa a mandar, é igual os grupos que a gente tem. Eu tenho uns grupos aqui que você, por dia, 300 mensagens. O tráfego de mídia digital tem isso, né? Ele acaba bombardeando, isso causa um impacto. Eu vou aproximar de vocês por causa do microfone, para todo mundo ouvir em casa, tá? Então, a questão dele, todas as aulas é a questão da flexibilidade. Aí, até, eu acho que é um jeito, uma forma de falar assim, até de se impor, mas de forma educada, né? De falar assim, até aqui é o meu limite. Eu deveria atrapalhar o cliente. Eu trabalho na empresa do Vale, eu tenho imobiliária. Eu gosto de trabalhar em empresa. Correto. Ele teria que conversar com o vídeo falando para a gente, mas ele respondeu, olha, perguntou, ele da tarde, ele respondeu se está incomodando, mas o projeto do então, na dúvida, agora,
Se você deixar claro, limite de horário, né? Por exemplo, se você me mandar uma mensagem no WhatsApp, e eu coloquei meu WhatsApp no começo da aula no slide, olha, professor Carlos, aqui o aluno tal, Pedro, queria informação 10 horas da noite. Esse horário eu não estou acordado. Mas talvez esse horário eu não consiga te atender, mas eu vou dizer, olha, Pedro, eu vou te responder amanhã. Mas a partir daí eu já deixo o celular de lado. Né? Antigamente eu trabalhava até meia-noite, hoje não, hoje eu já não quero mais. Eu também estou colocando meus limites. Então assim, oi? Sim. Ou então se você usa coloca lá na mensagem. Isso, obrigado, Paulo. Eu estava buscando a palavra aqui. Já está chegando metade da semana, o cérebro já vai ficando cansado. É automatizar, isso. Essa é a palavra. Automatizar. E aí, né, a gente vem falando que as ferramentas da inteligência artificial estão aí a nosso favor, né? Tem que automatizar. Às vezes você automatiza, deu atenção para o cliente, amanhã você continua o diálogo, né? Vamos lá. Mas bacana, gostei. A gente precisa... Põe. Por exemplo, domingo das 6h30 até as 9h. Eu não atendo nem minha mãe. Por quê? O horário que eu me impus, que eu estou na igreja, conversando sobre isso, né? E lá eu entro, desligo meu celular. Então, se o mundo acabar nesse horário, acabou. Assim, então você vai criando alguns limites, você vai negociando, tá? Bom, vamos lá. Falamos de qualidade do produto, né? Escutar e sondar o cliente, coisa que a gente já vem conversando, né? Essa pesquisa, assim, vocês já perceberam que eu gosto muito de me basear em pesquisa. Então, uma pesquisa que foi feita eu gosto muito de usar as pesquisas do Google. O que eles pesquisaram no imobiliário, por que os clientes vão embora? Né? 15% porque acham mais barato, porque encontrou um produto melhor, 30% por causa do produto, ou seja, a resposta tem múltipla escolha. 21% pela falta de contato e pela falta de atenção pessoal, 49% porque a atenção do corretor era de baixa qualidade, mas 70% mudam de imobiliária, muda de corretor por causa do atendimento. Né? Volto a dizer, mesmo o meio digital, por trás do meio digital, nós temos pessoas que têm sensibilidade, que querem ser bem atendidas, pessoas que entrou no meu WhatsApp, me mandou uma mensagem hoje de manhã, e já é hora do almoço, eu ainda nem respondi para ela, para dizer, olha, não tenho, não posso, né, posso te retornar depois, ou seja, eu não dei o mínimo de satisfação. Isso também passa pela questão do atendimento. Já falamos, né, dicas de como obter sucesso no processo de vendas. E aqui eu trago para finalizar. Algumas eu não vou, são 8, 10 slides, eu vou só coisas que a gente já vem falando, né? Algumas dicas, algumas orientações pela experiência de vida, as pesquisas do mercado imobiliário. Então, que dicas e orientações para o processo de vendas? Né? A questão de apresentação corporal, né, de imagem, questão de comportamento, ou seja, eu estou conversando com alguém, o meu corpo fala, né? Se eu estou numa posição um pouco mais retraída, ou se eu estou sentado, alguém entra para eu atender, eu preciso para mim levantar para conversar com a pessoa. São coisas básicas que a gente precisa prestar atenção nisso, né? Eu saber a abordagem do cliente, né? Essa abordagem é estimular o cliente a falar um pouco mais do que aquele que ele quer, falar um pouco mais da experiência dele, mas não deixar que isso transforme no interrogatório de polícia, que é ruim. Né? Porque eu preciso entender o que levou o cliente a procurar esse tipo de imóvel. Qual é a motivação que tem por detrás. Né? E algumas perguntinhas chaves. Né? Lembra que nós falamos lá atrás que eu preciso ter no mínimo 4 ou 5 perguntas para conversar com o meu cliente? Eu trouxe aqui algumas dicas. Né? E aí, o professor está no mundo digital. A gente joga isso aqui no IA, no Gemini, né, Roberto? No ChatGPT. Ué. Não adianta eu querer achar que meu cérebro vai conseguir acompanhar a IA. Então eu tenho que usar a IA a meu favor. Muita coisa aqui eu jogo, lá faço os prompts, jogo. E
faço as minhas pesquisas e vou ajudar a melhorar. Amanhã, depois, esse slide já está diferente, porque eu estou acompanhando o que está acontecendo de inovador. Mas, assim, o que motivou a sua busca por esse imóvel? O que é mais importante, né, para o cliente nessa nova fase? E como é que ele imagina o dia a dia nesse imóvel? Ou seja, eu dei 3 perguntinhas básicas para que o cliente ele possa me dar dicas de como é que ele quer a apresentação do imóvel. Já falamos de negociação, né, de conexão, de reputação, de credibilidade e profissionalismo. Sempre é bom lembrar disso. Falando de prospecção de clientes, né? Muito importante quando eu estou conversando com o meu cliente, e ontem eu citei isso, e quando a gente vai... Vocês já fizeram economia comigo? Já, né? Lá em economia e mercado financeiro a gente fala muito sobre isso. De você estar entendendo o que tem no contexto, por exemplo, econômico, até para que eu possa conversar melhor com o meu cliente. Até que eu possa mostrar para ele que, além de querer vender, eu sei de informações, por exemplo, de crescimento de determinada região, ou qual é a tendência dos novos imóveis, né? Ou seja, eu estou mostrando para o meu cliente que eu tenho um valor agregado nas minhas informações e eu transmito confiança. Se eu transmito confiança, não se esqueça lá daquela definição básica de venda. Venda é você persuadir alguém a comprar um produto ou um serviço. E saber, basicamente, características do meu imóvel. Eu não posso deixar de estudar, de ter muito claro, porque senão eu estou conversando com um cliente ali, ele faz uma pergunta um pouco mais básica do meu imóvel, eu falo, peraí, desculpa aí. Peraí, onde que está? Cadê essa ficha? Eu demonstrei para o meu cliente que eu não estou preparado. Né? Agora, você quer melhorar o seu desempenho? Você conversa com ele. Você não quer ver dar uma navegada? Eu sei que você já navegou nas nossas redes sociais para ver o imóvel, mas eu tenho algumas informações, eu tenho fotos aqui no meu celular, né, desse imóvel que possa te entender, que não está no site. Aí você está mostrando para a pessoa como você se preparou para melhor atendê-lo. Já falamos que o pós-venda é muito importante na fidelização do cliente, né? De dominar o processo. Sim, são coisas que a gente vem falando ao longo dos 2 encontros. Eu deixo registrado nisso. E, para finalizar, mais 4 slides, algumas reflexões. Eu sempre gosto de, enquanto professor, de deixar essas provocações. Que a gente só muda, a gente só cresce se a gente é provocado. E eu preciso estar parando para pensar, o que eu estou fazendo que não precisava ser feito? Por exemplo, eu atendi 5 clientes hoje. Mas será que dos 5 clientes que eu atendi, tinha alguma coisa que eu fiz, mas que eu não precisava nem fazer? Ou seja, eu estou ganhando meu tempo, estou dando atenção melhor para ele. O que eu estou fazendo que outra pessoa poderia fazer? Se eu perceber que 90% do que eu estou fazendo outro pode fazer, então eu estou no lugar errado, eu não estou devidamente preparado para me sobressair no mercado. A gente sabe hoje que o imóvel está na mão de 4 ou 5 corretores. Então, como é que eu vou diferenciar o meu atendimento em relação aos meus colegas? E o que eu estou fazendo que apenas eu sei fazer? Essa é a minha competência. Essa é a minha competência que mostra para o meu cliente que eu sou único. E eu consigo mostrar para ele, e mesmo que ele já conversou com 3 ou 4 colegas, eu chamei a atenção de um detalhe do meu imóvel que ninguém tinha falado para ele. Né? E por fim, o que eu deveria fazer que eu não estou fazendo? É aquela autoavaliação. Eu estou aí há 2, 3 meses tentando vender o meu imóvel, esse imóvel eu não consigo vender. Então, tem alguma coisa errada que eu devia fazer, eu não estou fazendo. A gente precisa ter essa humildade. Aqui há outros questionamentos, né? Tudo isso faz parte daqueles 20 minutos diários que a gente vai investir diariamente. Então, 20 minutos, vai dar 1h40 por semana. Se eu não sei por onde começar, eu vou seguir nesses roteiros. Se você souber, bacana. Mas se não, eu deixo aqui algumas referências, por exemplo, para ver
Eu tenho a página aqui de mídias digitais na prática, né? Eu tenho aqui alguns artigos de treinamento para corretor de imóvel. Ou seja, isso é só o básico do básico. Tem um curso para você decolar na carreira de corretor de imóvel. Ou seja, eu trouxe para mostrar para vocês que tem, a internet tem milhares de informações boas, acessíveis e cursos práticos. Agora, se é um curso de 20 horas, professora, eu não tenho tempo. Leva 2 semanas. Tira seu sábado de manhã aí, tira 1 hora do seu sábado, ou em vez de você dormir às 9, vai dormir às 10. Você está estudando, você está investindo na sua qualificação profissional. Por quê? Né? Eu posso ter uma simples pipoca, eu posso ter um imóvel básico, mas se eu vou oferecer ele na praça, ele tem um preço. Se eu vou oferecer essa mesma pipoca num circo, ele já tem um valor agregado. Se eu estou oferecendo essa pipoca num cinema, ela já passa de 5 para valer 50. Ou seja, às vezes eu só preciso mudar de lugar, eu só preciso mudar a forma de comunicar para ter meu valor reconhecido. Né? Precisa ter isso. E lembrando, né, o pedido ele garante a venda, mas o pós-venda ele garante o meu cliente. E esse garantir o meu cliente, eu vou ter sempre alguém que vai ser o meu divulgador do meu bom atendimento. E não podemos esquecer de assumir o controle da nossa vida, né? As atitudes de venda dependem basicamente de mim. Os erros que eu cometo no processo de negociação dependem basicamente de mim. Eu não posso transferir, não posso terceirizar o meu erro. Eu não posso terceirizar as dificuldades que eu venho tendo na hora de vender. Eu preciso chamar essa minha responsabilidade. Porque eu sou a minha melhor marca. Se eu não for a minha melhor marca, não confiar em mim, eu não consigo passar isso para o meu cliente, não consigo passar isso para os meus colegas e, sobretudo, não consigo passar essa credibilidade para o mercado. E o mercado identifica muito bem, né? Ou seja, eu posso ter um imóvel, a exemplo desses carros, que tem um valor agregado um pouco menor, posso ter um imóvel de top, mas eu preciso estar preparado, preciso entregar as melhores soluções e ser persistente. Se eu colocar isso na minha cabeça, meu sucesso em vendas será fantástico. Lembrando, né, que esse material que a gente produz, ele é para uso exclusivo aqui dos alunos. Estende para vocês, mas assim, ele não está autorizado a ser divulgado. É questão só de respeitar um pouco a hora técnica que a gente usa para fazer essas atualizações, tá? Pessoal, dúvidas? Né? De minha parte, eu já estou finalizando o segundo encontro. Lembrando, amanhã nós teremos avaliação. Eu disse que está marcado para as 19 horas, mas eu comumente venho direto do trabalho para cá, às 18h30 eu já estou aqui. Como a gente sabe que é uma sala grande, eu já começo às 18h30. Quem chegar mais cedo e quiser ir fazendo a avaliação. Eu também. Mas não, eu saio às 18 horas. Quer dizer que eu venho cortando. Você sai que horas? Ah, tá. Não, tranquilo, não. Esquece. Pode chegar. Se você chegar às 6h30, eu estarei aqui. Se você chegar às 8 horas por alguma dificuldade de trânsito, eu ainda vou estar por aqui. Agora, se não tiver mais ninguém na sala, eu vou embora. Mas assim, meu compromisso é de ficar. Só estou tentando, Paula, facilitar a vida de quem puder chegar um pouco mais cedo, tá? Mas tá complicado. Mas a gente vai usando os atalhos aí da vida. Pessoal, muito obrigado, né? Em nome do Grupo Prime, em nome da Rede CETEPS, eu, professor Carlos, sou imensamente grato por ter vocês nesses 2 dias. E eu espero, né, reencontrá-los amanhã no mercado. Talvez eu não vá lembrar o nome, a gente esquece, né? Talvez quem está assistindo eu não vou conhecer, mas quem me reconhecer, professor, olha, formei, estou vendendo, você falou de ganhar 50 mil por dia, estou ganhando 100 mil por dia vendendo. Pai,
Eu tenho que desejar coisas boas para os outros. Porque se eu jogo para o universo também conspira a meu favor. Então, assim, quem me encontrar, de onde eu estiver, professor, olha, estou feliz, estou vendendo, tá bom? Muito obrigado. Eu sou eternamente grato pela oportunidade de estar aqui com vocês e eu acredito no sucesso de vocês, tá? Obrigado. Grande abraço.